forte, cara. Foi por isso que você rompeu com o Bolsonaro? Cara, todo mundo... assim, eu falo pra você que eu me arrependi muito, né, de ter lutado tanto para a chegada do Bolsonaro na presidência. As pessoas me criticam, falam, porra, mas tu não pode ser, um cara como você não pode ter sido tão ingênuo assim, Frota, a ponto de não ter visto antes o que ia acontecer e etc e tal. Mas eu mergulhei de coração na parada, porque eu achei que naquele momento ele ia realmente... fazer uma asepsia na política, ia mudar a situação, a gente ia conseguir respirar de vários outros governos que já vinham. E eu não tive assim uma briga com ele. Eu, na verdade, o Bolsonaro, quando ele assumiu a presidência, logo em dezembro, né, que era dezembro de 2018, a gente começava em janeiro, em dezembro de 2018 eu comecei a entender e a ver várias coisas que não eram o que vinham acontecendo durante a campanha. Ele virou uma outra pessoa, colocaram um cinturão, blindaram o cara e apareceu pessoas que eu nunca tinha visto no decorrer da parada, né, da campanha. Você sabe quem são essas pessoas? Vários. Apareceu um monte de militar, apareceu um monte de cara de terno, apareceu gente de tudo que foi lado e blindaram o Bolsonaro. E a cena marcante, onde eu comecei a ficar, sabe, assim, pensando, foi quando eu estava no Banco do Brasil, onde foi a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. E aí, lá para as 2 horas da tarde, abriu a porta do corredor, entrou vários militares e o Bolsonaro no meio, um monte de cara de terno. E o Bebiano, que morreu de infarto. Uhum. O Bebiano, as pessoas podem criticar, falar o que quiser, mas o Bebiano, meu irmão, ele ficou 26 horas da vida dele por dia, durante 5 anos, do lado do Bolsonaro. Se tem alguém que ajudou o Bolsonaro, empurrou o Bolsonaro, tirou vários BOs da frente a nível jurídico e o caramba, segurou a parada, foi o Bebiano. E o Bebiano morreu, muita gente acha estranha essa morte dele, né? A gente conversou com o André Marinho, ele mostrou um vídeo aqui no Flow do Bebiano. Um cara forte pra caralho, grande, entendeu? E aí, eu encontro o Bebiano, aquelas pessoas todas que foram entrando por umas salas. Era um corredor enorme, todo mundo entrou e ficou o Bebiano parado no corredor. Aí eu cheguei pro Bebiano e falei, e aí, Bebiano, tá tranquilo? Ele falou, tô. Falei, pô, e aí, onde que é a tua sala? Ele falou, pô, não tem sala. Eu falei, como tu não tem sala? Ele falou, pô, eu não tenho sala e não sei o que eu vou fazer ainda no governo. Tu acredita, Frota? Eu falei, pô, não acredito. Pra mim, tu ia ser o cara, pô, tu ia ser o líbero da parada. Tu ajudou o cara a sentar nessa cadeira. Pra mim, tu era o líbero. Tu não precisava nem ter cargo. Sim, tu era o cara que ia chegar, Bolsonaro, é o seguinte, estou precisando coordenador ali. Um coordenador, né? Ele falou, pois é, mas não tenho. E eu tô achando muito estranho as coisas, Frota, porque começaram a me tirar de reuniões, eu não sei para onde eu vou, sabe? Aí tentaram acochambrar ele ali na Secretaria-Geral da Presidência, enfim. Mas qual que era o problema com o Bebiano em si? Eu não sei qual foi o problema com o Bebiano. Entendi. Só o que eu senti foi o seguinte, irmão. Se você corre junto uma temporada e você ganha, porra, você tem que comemorar junto. Com você certeza. não pode largar um cara como o Bebiano sem sala. Isso para mim foi muito marcante. E acendeu uma luz. E fora outras coisas que eu vim vendo. Mas aí quando chegou em janeiro, o Bolsonaro me chama e fala assim, ô Frota, o Temer, através do Onyx Lorenzoni, pediu a cota dele no nosso governo, que é justamente um ministério, uma secretaria. Como o Bolsonaro se vinga da classe artística por causa daquele hashtag ele não, que a Daniela Mercury foi uma das que comandou aquilo, e vários outros artistas, e os artistas foram contra a eleição dele, o Bolsonaro se vinga da classe cultural. Então o que ele fez? Ele, assim que ele assumiu, que ele sentou na cadeira, ele tirou o Ministério da Cultura e transformou numa Secretaria de Cultura. Ele já diminuiu ali. E aí, como o Temer tinha pedido ao Onyx uma fatia, Bolsonaro chegou para mim, e eu tenho gravado isso, que dia eu posso até mandar para vocês, o Bolsonaro, o Onyx chega e fala, ó, precisa colocar o Osmar Terra em algum lugar. E aí o Bolsonaro coloca o Osmar Terra na Secretaria de Cultura, sendo que o Osmar Terra nunca
pô, fez nada pela cultura do país. E aí o Bolsonaro me chama e fala, Frota, é o seguinte, não gosto do Osmar Terra, ele não vai fazer nada pela cultura, mas eu preciso o seguinte, embaixo da secretaria, do secretário de Cultura, tem 6 secretarias importantíssimas para o fomento da cultura no país. Lei Rouanet, direitos autorais, praças públicas, monumentos e etc., diversidade, audiovisual e não me lembro agora qual que é a outra. São 6. Então o Bolsonaro chegou para mim e falou, pô, Frota, vê se você pode ajudar o Osmar Terra e monta para mim esse cinturão embaixo dele. Então eu fui para campo, eu conheço muita... Antes de continuar, só que eu tenho uma dúvida nessa sua história. Por que o Temer poderia pegar uma parte dele? Porque isso é um jogo político, né? MDB é um jogo político. É o Temer pegando a cota do MDB. Do MDB. Entendi. É isso. Entendi. Se eu não expliquei... Os partidos, é que eu não entendo muito. Os partidos, quando fecham, pô, vamos eleger o Monark. Vamos eleger o Monark? Então tá, Monark, a hora que você sentar, nós vamos te colocar lá, mas a hora que você sentar lá é o seguinte, ó, nós queremos essa secretaria aqui. Entendi. Tá fechado? Essa era a missão do Temer como líder do partido. Você fatia o governo. Pode crer. E você acaba fazendo o que ele tinha dito que não faria. Inclusive na campanha e na entrevista dele na TV Globo. Sim. Que ele fala, eu jamais vou fatiar o meu governo, eu não vou aceitar que o Centrão fique junto comigo, porque no Centrão tem corrupto, bandido, safado, não sei o que, coisa e tal. Um presidente não consegue governar fatiando o governo, e ele fez isso. E aí quando ele me chama, eu fui em campo, não fui buscar amiguinho meu, fui buscar pessoas que realmente entendiam da situação, e convidei essas pessoas. Algumas aceitaram logo de início, outras tinham que se desvencilhar dos seus empregos e etc e tal, e montei esse cinturão para dar suporte para um cara que não entendia de cultura, que não sabia o que era a Lei Rouanet e que deu uma declaração quando foi convidado como secretário que de cultura ele só entendia tocar berimbau. Aí, pô, eu montei para ele e já era no final do ano, o Osmar Terra, a família dele, mora no Canadá. Então ele falou, olha, Frota, eu tô indo pro Canadá, a gente resolve depois. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, teu avião vai fazer uma escala em São Paulo, você vai ficar lá umas 3 horas, eu vou levar todo mundo para um restaurante no aeroporto e vou te apresentar os seus possíveis secretários e etc e tal. E como você não entende, você pode estar certo que eu estou colocando aqui pessoas que realmente são do meio, sabem, tratam bem de cada tema. Pô, tranquilo. E aí ele foi no avião dele, enfim, eu montei toda a situação lá no restaurante, no aeroporto, enfim, e apresentei todo mundo para ele. Falei, ó, esse aqui, essa aqui, esse. Apresentei o secretariado dele. Isso já acendeu uma luz no governo, que os caras começaram a falar assim, pô, o Frota tá se apossando da cultura. Entendi. O Frota tá querendo o ministério para ele. Não era, o presidente me pediu. Aí eu apresentei para ele, ele foi embora. E, porra, saiu todo mundo, pô, Frota, beleza. Porra, tô feliz, obrigado pela oportunidade, vamos lutar. E o caramba, ó, tô pedindo demissão da Fox para assumir aqui a parada. O cara, porra, com 10 anos de empresa, tô saindo fora, mas meu irmão, pode vir, vai dar tudo certo. E, porra, ele viajou, o Osmar Terra. E o Osmar Terra viajou, passou o ano novo, essa coisa. Quando ele volta, ele se encontra com o Onyx Lorenzoni, os dois são do Rio Grande do Sul. Ele se encontra com o Onyx Lorenzoni e, sem falar comigo, sem pelo menos me informar, resolvem mudar o cinturão. Porque eles já vinham com a cabeça deles de, não, vamos acochambrar aqui a nossa galera. Porra, nada do Frota, nada, sabe? E começaram a fazer esse jogo. E montaram isso, tiraram das 6 secretarias, brother, eles tiraram 5. Eu fiquei só. Aliás, eles tiraram 4, ficaram 2. A de audiovisual e a de direitos autorais, o Maurício Braga. Eu falei, porra,
Cara, isso não tá certo. As pessoas saíram dos seus empregos. Pô, o cara tava ninguém chegando em Brasília já, pô, tô procurando flat aqui pra morar. Porra, mas ninguém ainda me ligou pra fazer crachá, ninguém me ligou. Não, vai ligar, calma. E aí, de repente, eu vejo no jornal, fui informado pelos jornais, que, porra, tava montado uma outra pá, vamos chamar assim. Aí eu fiquei puto com isso, obviamente, fui direto no Bolsonaro pra falar com ele. Aí que eu cheguei no Bolsonaro, o Bolsonaro virou pra mim e simplesmente falou, ó, não quero saber, irmão, isso daí é problema teu, porra, não vou arrumar confusão, Frota, pelo amor de Deus. Falei, caralho, como pelo amor de Deus? Você pediu pra eu montar uma parada, eu tirei as pessoas, botei as pessoas aqui e agora você me fala, pelo amor de Deus? Não, porra. E, cara, um monte de gente falando na cabeça dele, não, é amigo do Frota, vai dar problema, aquela porrada de coisa. Enfim, limou os caras, eu fiquei puto. Porra, a primeira oportunidade que eu tive, eu fui pro plenário, meu irmão, peguei o microfone e soquei forte o Onyx Lorenzoni. Chamei de safado, vagabundo, que não poderia ter feito isso, não sei o quê, e pá, fiz um discurso pesado. Nesse discurso pesado, os caras entenderam, falou, ó, abriu aqui uma fissura entre o Frota e o governo. Como é que o cara vai e fala do ministro, que é o secretário do Bolsonaro, e ele, porra, senta o pau. Aí sentei a porrada. E nesse meio tempo que eu tô fazendo isso, na mesma semana quase, explode o caso do Queiroz. Que aí, porra, o Paulo Pimenta do PT faz um discurso muito forte e aponta pra gente que tava ali embaixo, aquela galera nova do PSL, que eu tava junto ali, eles apontam e falam, porra, eu quero saber de vocês que subiram, que se elegeram falando de que iam combater a corrupção, que não sei mais o que, eu quero saber quem é de vocês que vai subir aqui e pedir a prisão do Queiroz. Aí eu pulei e falei, eu quero a prisão do Queiroz. Falei no microfone, ele de um lado e eu do outro. Eu quero a prisão do Queiroz. Quero saber se você quer que o Lula continue preso. Porque eu quero a prisão do Queiroz. Porra, aí, meu irmão, o telefone tocou, Bolsonaro, você tá maluco? Você quer fuder meu filho? E porra, como é que tu pede a prisão do Queiroz, caralho? Não sei mais o que, pagando pra mim, em geral. E passou uns 15 minutos, veio o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro chegou no plenário e falou assim pra mim, porra, papai tá puto contigo, Frota. Como é que tu fala isso, porra? Pede a prisão do quê? Porra, cala tua boca, cara. Porra, tu não precisa fazer isso, caralho. No dia seguinte tinha um café da manhã. Eu fui no café da manhã, o Bolsonaro deu de cara comigo, chegou pra mim. Pô, aí tem até na internet, porque tinha uma pessoa gravando, a gente não sabia. Aí ele, porra, me abraça e fala assim, puta que pariu, caralho. Fecha essa matraca, Frota. Você tá maluco? Como é que tu me fala uma merda daquela? Aí ele mandou essa e depois o Bolsonaro ele é cheio disso. Ele dá uma chicotada, depois ele quer aliviar. Aí ele fez a gracinha e a gracinha ficou pior do que a parada que ele falou assim, porra, não sei o que, como é que tu fala essa merda? Porra, Frota, eu quero continuar transando contigo. Mandou assim no meu ouvido. E, porra, e saiu. E a porra, tinha uma mulher gravando. Tinha uma mulher gravando, a mulher, porra, pegou, editou essa parada e aí, porra, aparece no dia seguinte um vídeo do Bolsonaro no meu. Porra, Frota, quero transar contigo. Entendeu? E aí aconteceu essa parada. Aí, cara, eu vi que, porra, não tinha mais clima, né? O PSL rachou logo de início, porque o PSL foi eu vim no meio do PSL e não tiro também a minha participação nesses troços, mas o PSL entrou um monte de cara novato, achando que ia resolver a política do país. E, meu irmão, a gente fez uma asepsia lá dentro, mas foram 52% de gente nova que entrou e etc e tal. Mas os que ficaram era só black belt. Era só faixa preta. Não tinha nenhum que, porra, tu falava que era bobinho. Não, só tinha ninguém com 5, 6 mandatos, sabe? 4 mandatos. Os caras casca grossa que ficaram. Aí os caras viram aquele monte de cara chegando, achando que, porra, ia pintar Brasília, ia mudar. Os caras começaram a bater, né? E o PSL, ele foi se fragmentando, ele foi rachando. Ele começou um jogo de briga, de ciúme, de crítica um pro outro. O caralho, era tudo que os caras queriam do outro lado. Os caras deixam os caras se pegarem, entendeu? E vaidade, e não sei o quê. Não, porque eu ganhei tanto, porque eu isso, porque aquilo, que o negócio foi rachando. Eu fui cada vez fazendo mais oposição, porque eu falei, eu agora não posso fugir desse meu discurso.
E é um discurso verdadeiro. Eu não mudei. Quem mudou foram eles. E aí eu continuei nessa linha. Aí, pô, chegou uma hora que o Bolsonaro chamou o Bivar e falou, ó, eu quero o Frota expulso do PSL. Ele não pode mais ficar no PSL, porque, porra, cada vez que ele sobe naquele plenário, ele dá uma porrada em mim, dá uma porrada no Ministério da Economia, fala, porra, eu quero tirar. E ainda assim, eu prossegui, eu fiz muita coisa ainda pró-governo, né? Não só ter votado com eles, mas eu fiz muita coisa, como fiz a coordenação da Previdência, fiz a coordenação da CPMI, da Fake News, sou titular ainda da Comissão Especial da Cultura, enfim, fiz muita coisa, só que o meu viés foi atacando, e eu fui entendendo também, sem querer me alongar aqui com cara, vocês. Fica à vontade, tá sendo interessantíssimo saber do... Como assim, cara, se alongar? Senta o dedo. Sem, assim, eu falei, cara, eu preciso me posicionar aqui dentro, e eu comecei a ser mais oposição do que a própria oposição, né?